Um formato de corpo quadrado, um olhar que se conecta com raiva ou assustado, tem a testa franzida, parece que está sempre com raiva e tem a tendência de reclamar de tudo e de todos. Ele se lamenta com muita facilidade, principalmente quando ele está nos seus mecanismos de defesa. Estou falando do traço de caráter masoquista e é sobre ele que a gente vai construir o nosso conhecimento aqui hoje. Mas antes de continuar, deixe aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque ajuda demais aqui o nosso trabalho. Meu nome é Daniel Alexandre, eu sou analista corporal, terapeuta integrativo e professor universitário nas turmas de administração, recursos humanos e pedagogia. E eu amo falar sobre o ser biopsicossócio e espiritual, sobre essa construção integrativa que nós somos. Caráter é aquilo que está impregnado em nós, que está marcado em nós, que faz parte da nossa essência ou da nossa formação. Em algum momento vai estar relacionado com personalidade, com temperamento, com perfil comportamental. Então, de acordo com o autor, a gente vai encontrar aí até uma certa semelhança e às vezes a gente percebe que é bem parecido mesmo e até igual à construção ou significado de cada um deles. Dentro da nossa abordagem, a gente vai falar sobre a construção do caráter ou dos traços de caráter por meio dos mecanismos de defesa ou por meio da defesa, da dor, do trauma ou do medo ou da privação. Isso aconteceu no período da infância, naquele primeiro momento ali da nossa infância, desde o útero até por volta dos 5 anos de idade. Os traços de caráter, eles foram formados por meio de dores. Os autores William Haidt e Alexander Lowen são os principais pesquisadores desses comportamentos. O William Haidt, ele falou sobre análise do caráter. Ele começou a observar que o que o paciente trazia para ele estava relacionado com o formato do corpo. Não era só algo mental, não era só algo psicológico, não era só algo inconsciente dentro daquelas construções de id, ego, superego, ou consciente, pré-consciente, subconsciente e inconsciente. Ele percebeu que existia uma ligação entre aquilo que a pessoa falava e aquilo que o corpo demonstrava. E ele deu o nome dessas tensões que ele percebia no corpo, ou desses movimentos no corpo, ele deu o nome de couraças, que são essas tensões que a gente sente em algumas partes do nosso corpo. Alexander Lowen, por sua vez, ele foi estudando mais, sistematizando mais o caráter, ou a análise do caráter do Haidt, e ele trouxe a sistematização dos traços de caráter, que ele chamou de traço de caráter esquizoide, traço de caráter oral, traço de caráter masoquista, traço de caráter psicopata e traço de caráter rígido. Todos esses traços são formados em uma parte da nossa infância. O traço de caráter esquizoide, ele é formado no período da gestação, ainda no útero. Então, quando a criança está ali no útero sendo formada, aquilo que acontece externamente acaba afetando internamente aquela criança. Ela tem muito medo de ser rejeitada, tem um corpo magro, um olhar desconectado. O traço de caráter oral foi formado no período da amamentação. É aquela criança que morre de medo de ser abandonada, gosta de contato com os outros, tem tendência de ser muito sensível. O terceiro traço a ser formado é o traço de caráter psicopata ou psicopático, que é uma pessoa mais oponente, gosta de mandar, gosta de manipular, gosta de status, gosta de poder. Todos esses eu já falei aqui no canal, então é só você clicar aqui nos links que estão aqui embaixo e assistir cada um deles, porque hoje o nosso foco é o traço de caráter masoquista, que foi formado no período do desfraude, naquele período que a criança está tirando as fraldas. Ela começa a andar, já vai se equilibrando ali nas pernas, já começa a subir escadas, a subir, descer, e é nesse período que ela começa a ter o controle do xixi e o controle do cocô. Ou ela solta ou ela segura. Quando essa criança ela é repreendida,
pelo fato de fazer na roupa, ela pode desenvolver esse traço de caráter masoquista. E não é só na repreensão das necessidades fisiológicas, também é na repreensão daquilo que a criança faz. Se ela teve uma mãe muito dura, uma mãe que toda hora estava querendo controlar, não faz isso, meu filho. Isso está errado. De novo você fez isso, Daniel. Novamente você fez isso. Você já é um rapaz. Como que você fez isso de novo? E aí a criança, ela cresce com medo de existir, com medo de sentir, com medo de fazer alguma coisa e dar errado e ela ser humilhada. E ela receber uma bronca e ela ser castigada novamente. Essa criança, ela tem um formato de corpo um pouco mais denso. De tanto ela segurar, ou seja, toda hora eu tenho que estar segurando, eu tenho que estar suportando. Eu tenho que ser um bom menino para não machucar minha mãe, para não machucar o meu pai, ou para não ser repreendido, não ser humilhado perante as pessoas, não ser castigado. Às vezes tem a questão do castigo, da palmada, da briga, do castigo físico em alguns momentos, da privação. Você vai ficar sem tal coisa. E aí a criança, ela cresce ficando assustada. Eu não estou falando aqui da questão de você não repreender o seu filho. Não é isso. Eu tenho 2 filhos, eu sei muito bem como que é essa questão de você ter que corrigir. E a correção não necessariamente vai construir um traço de caráter. Outra coisa interessante de falar, tem muitos pais que ficam preocupados se eles estão formando um traço de caráter no seu filho. Como é que eu faço para não formar esse traço de caráter masoquista, se ele é tão ruim, ou psicopata, ou oral, ou esquizoide? A dica que eu dou é: trate as coisas com naturalidade e corrija quando for necessário. Converse com o seu filho, diga o porquê você está fazendo ou porquê você está deixando de fazer. Uma coisa que eu observo muito são pais que tiveram muitos traumas na infância ou muitas privações na infância e eles acabam transferindo isso para os seus filhos. E aí ele fala, ou ela fala: vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Eu vou fazer com meu filho aquilo que não fizeram comigo. Eu não tive o abraço do meu pai, por isso eu vou dar o abraço no meu filho. Esse tipo de comportamento não é saudável, porque é um adulto tentando suprir a necessidade infantil no seu filho, na criança. Vou dar o exemplo do meu filho. Meu filho, ele tem um traço de caráter esquizoide. Ele não gosta muito de abraço, muito de toque. Ele é muito mais racional do que emotivo. Se eu for tentar suprir a minha carência afetiva de oral com o meu filho que é esquizoide, não vai dar certo. E eu aprendi isso. Eu tenho que trabalhar essas questões em outro momento. E hoje eu dou para os meus filhos aquilo que eu acho que eu tenho que dar. Hoje eu faço com os meus filhos aquilo que eu acho, que eu percebo que eu tenho que fazer, que vai ser mais saudável para eles. E eu não fico com essa ideia de: eu vou fazer para o meu filho porque eu não tive lá atrás. Vou fazer para minha filha porque eu não tive lá atrás. A gente está querendo suprir uma necessidade infantil. Fazer isso com o filho ou com o irmão, às vezes nem com o filho, mas é com o irmão, é com um amigo, isso não é saudável. O interessante é a gente olhar para a nossa necessidade, entrar em contato com isso e aí seguir para a vida. Então o traço de caráter masoquista, ele é formado nesse período, no período do desfraude, bem nesse período aí por volta de 2 anos para 2 anos e meio, quando a criança ali já consegue fazer xixi sozinha, já consegue fazer cocô sozinha. E se esse momento do desfraude for um momento muito traumático, for um momento muito doloroso, essa criança pode desenvolver esse mecanismo de defesa de ter medo da vida, de sentir prazer nas coisas. Parece que está toda hora ele tem que estar vigiando, toda hora ele tem que ficar atento. Eu não posso dar um passo, porque se eu der um passo, o que será que vão pensar de mim? E por causa disso, ele vai desenvolvendo algumas tensões no corpo. O período inicial da formação do traço vai do útero até por volta dos 5 anos de idade. Não significa que acabou ali. Com 5 anos acabou a formação do traço, com 6 anos acabou a formação do traço. Não é bem assim que funciona. No decorrer da vida, essas dores, ou elas são trabalhadas, ou elas são retraumatizadas. E aí que vai formando
o biotipo ou formato de corpo que eu tenho hoje? Outra pergunta que sempre aparece pra gente: o corpo muda? Muda. O formato do corpo, ele muda, só que ele não vai mudar com uma expressividade muito grande. Né? Não vai mudar, por exemplo, eu não vou me transformar em um esquizoide, eu não vou ficar com o corpo do meu filho, porque eu tenho um corpo muito mais voltado para um corpo no formato aí de mesomorfo para endomorfo. O meu filho, ele é ectomorfo, são aquelas pessoas mais magras, que são aquelas pessoas que a gente fala que elas comem, e a gente fica até com uma certa inveja, né? Que a pessoa come de tudo e não engorda, porque o metabolismo é muito acelerado. Já o endomorfo são as pessoas mais grandes, as pessoas que têm tendência a engordar. O mesomorfo, ele fica ali no meio, então eu estou entre mesomorfo e endomorfo. Se eu não cuidar da minha alimentação, eu vou para o campo do endomorfo. Dentro dos traços de caráter, o esquizoide, ele é mais voltado para o ectomorfo. O traço de caráter oral, que foi o traço de caráter oral reprimido, ou o oral da falta, ele também tem uma tendência mais ectomorfa. Agora, o traço de caráter psicopata, ele vai estar entre o mesomorfo, indo para o mesomorfo, e o traço e o endomorfo. O traço de caráter masoquista, ele vai estar entre o mesomorfo e o endomorfo. Então, significa o quê? Que eu vou migrar entre, no meu caso, as minhas alterações de formato de corpo. Eu vou migrar entre um pouco mais psicopata, que é aquela pessoa que se estufa, né? Então, se eu ficar maior, quanto mais eu faço exercício físico trabalhando aqui, eu vou ficando um pouquinho mais psicopata, ou eu vou ficando um pouco mais quadrado do masoquista, dependendo de como eu for trabalhando ali. Ou eu fico um pouco mais oral. Se eu não faço exercício físico, eu vou ficar um pouquinho mais oral. Aí a barriga cresce um pouco mais, eu fico um pouco mais mole, eu fico até com um olhar um pouco mais triste. Então eu vou ficar migrando entre esses aí. Agora eu não vou me transformar em um muito esquizoide e nem um muito rígido, porque o meu corpo não tem aquele formato do corpo do rígido, que é uma cintura bem evidente, que é um quadril mais empinado. Não tem como. Não tem como. Se eu for fazer isso, até brincar com você para eu ficar com o quadril empinado, só se eu malhar muito, ou se eu colocar silicone. Não vai acontecer. Não vai acontecer essa mudança de corpo expressiva em mim. Então o corpo muda, ele vai mudar, mas não tanto, a não ser que a pessoa pegue, lembrei agora, a não ser que a pessoa entre no estado de doença. Aí sim, que é a questão da obesidade, que é a questão da pessoa que ficou muito tempo sem comer, pegou uma doença e emagreceu muito, aí já é outra história, tá? Já é outra história, e aí o corpo, ele vai mudar. Então, o formato do corpo do masoquista é um corpo mais quadrado, Ele tem uma cabeça mais quadrada, um pouco mais quadrada assim, e não só a cabeça quadrada, mas ele tem uma tensão no rosto. Você olha para o rosto do masoquista, ele tem aquele rosto que é um pouco mais cansado. É um rosto de uma pessoa que parece que trabalhou muito, parece que sofreu muito. Ele tem isso aqui, ó, isso aqui é de masoquista. Vou chegar um pouquinho mais perto aqui, ó. Isso aqui, ó, é de masoquista, que fica assim toda hora, linha de expressão. Parece que está com raiva. Ele tem uma tensão aqui, ó, nessa área do maxilar, que é uma mistura de oral, uma raiva do oral, com uma raiva do masoquista. Parece que ele está toda hora com a sensação de raiva. Ele pode ter até uma tendência de ter bruxismo. Toda hora ficar apertando os dentes, aquela tensão, assim, parece que ele tem uma vontade de morder, né? Ou de gritar. E às vezes ele segura muito isso. Logo, eu vou falar sobre essas questões do comportamento. Então a cabeça dele é uma cabeça mais quadrada. O olhar é um olhar assustado, parece que ele está com medo assim, ó, aquele olhar assustado. Ou um olhar de raiva. Parece que ele olha assim, toda hora ele está com raiva. Uau. Não necessariamente que ele está com raiva, mas ele passa essa sensação de raiva porque é uma raiva muitas vezes contida. Porque como ele não podia jogar para fora quando era criança, ou seja, ele era repreendido e ficava, cala a boca, menino, cala a boca, não fala nada, engole choro, seja forte, você não pode fazer isso. Aí ele engoliu. Então ele tem a tendência de ficar toda hora segurando, por isso que ele tem esse olhar um pouco mais pesado. Às vezes ele desenvolve uma bolsa aqui abaixo dos olhos, um peso em um dos lados dos olhos, que aí é a questão da lateralidade. Em outros vídeos eu vou falar sobre a questão da lateralidade, que o lado direito representa
a relação com o masculino, e o lado esquerdo representa a relação com o feminino, lado esquerdo, relação com a mãe, e lado direito, relação com o pai. E às vezes a gente encontra um pouco mais de peso do lado direito e um pouco mais de peso do lado esquerdo. Não vou dar uma aula só sobre lateralidade, a gente vai falar sobre essas questões. Descendo um pouco mais, aqui, essa parte aqui do masoquista, como que ele é? Ele é como se tivesse um cabide, sabe um cabide que puxa assim, puxou a pessoa, ele fica toda hora assim, ó. Não é o psicopata, é como se tivesse sentido, sentido, e ele segura, fica tenso, nem respira, né? Parece que segura assim, não respira, toda hora tenso. Em qualquer momento, o masoquista que ele está no estado de muita defesa, ou de muita dor em algum momento que a gente fala, ou no estado neurótico, ele está toda hora se segurando, toda hora tenso, ele tensiona aqui. Se você encostar no masoquista, eu já vi às vezes assim, o masoquista quando ele vai no banco do carona, no banco do carona, ele senta assim, ó. Ele está sentado no sofá na casa de alguém, se ele não estiver confortável, ele está toda hora assim, ó. Ele se fecha, ele cruza as pernas e fica assim. Se você encostar nele, você vê que está tenso. Ele fica assim meio... Parece que está toda hora vai acontecer alguma coisa ruim. Então ele tem essa característica. Aqui é um pouco mais duro, os braços também vai ter aqueles braços um pouco mais pesados, uma pele mais grossa. O tronco tende a ser um tronco mais quadrado, mais reto, quadrado. Ele tem peso aqui nos ombros, às vezes um peso para um lado, um peso para o outro. Uma sensação que ele fica assim um pouco inclinado para frente, se ele tivesse assim, ó, tensão. Aí ele está assim, diferente do esquizoide. O esquizoide fica assim, ó, como se ele estivesse se escondendo. O oral fica assim, como se ele fosse meio que esmilinguido, né? Murchou. O masoquista não, é assim, ó, como se ele estivesse carregando um peso nas costas, quase com a corcunda aqui, e aquela tensão toda hora. O quadril do masoquista, descendo um pouco mais, o quadril do masoquista ele é um pouco para dentro, ele é um pouco achatado, como se ele tivesse puxado assim, tivesse segurando. Quando a gente está com muita vontade de fazer xixi ou fazer cocô que a gente tem que segurar, e a gente tensiona assim. Alguns autores vão falar que é como se fosse aquela pessoa que tem o rabinho entre as pernas, igual o cachorro. Quando o cachorro está com medo de alguma coisa, você briga com o cachorro e ele coloca o rabinho para e sai daquele jeito. Essa é a sensação que o Alexander Lowen vai falar. Quando a pessoa está se sentindo muito acuada, né? Como se fosse realmente um cachorro acuado. Então ele ficou assim, ó, tenso, o quadril foi um pouco para dentro. Por isso que eu falei que o meu quadril não vai se transformar em um rígido, porque o meu quadril ele tem uma característica do traço de caráter masoquista. O meu quadril ele é um pouco mais reto, não é tão, ele é um pouco mais reto, mas nem tão reto, e aí ele fica levemente empinado assim, mas não é empinado igual o do traço de caráter rígido. Já estou adiantando aqui o traço de caráter rígido, mas a gente vai ter um vídeo só falando sobre ele, ok? Então a gente vai ter um vídeo só falando sobre o traço de caráter rígido. Então o meu quadril ele vai ter essa mistura entre masoquista, um pouco de psicopata e um pouco também ali do traço de caráter oral. Descendo nas pernas, o masoquista ele tem uma perna como se fosse um tronquinho de árvore. É uma perna que a coxa e a panturrilha é como se fosse do mesmo tamanho. Você olha para aquela perna e você pensa, essa perna é forte. Essa perna aguenta peso. Essa perna ela é pesada. O pé do masoquista ele fica assim, ó, um pouco assim como se fosse um pé de pinguim para ele travar e segurar. Ele segura e ele trava ali para ele ter segurança, para ele se encontrar nos pés. O masoquista ele gosta de ter os pés no chão. É uma pessoa que tem muita dificuldade às vezes de dar um passo, porque ele morre de medo de fazer alguma coisa errada. Ele morre de medo de dar um passo e dar errado. Por isso que alguns masoquistas tendem a ser mais lentos naquilo que eles estão fazendo. Basicamente, essa é a estrutura do corpo do masoquista, a barriga. A barriga do masoquista, quando você toca, não é uma barriga mole, que no caso é o meu corpo. Eu tenho características no meu corpo, muitas características de masoquista, de psicopata e características de oral. Eu sou aquilo que na escola que eu fui formado, a gente chama de traço de caráter distribuído, né? Então tem um pouco de cada, um pouco de cada, praticamente a mesma quantidade, exceto o traço de caráter esquizoide, que eu vou ter um pouco menor. A minha barriga, ela não é mole.
É uma barriga dura. Então, quando eu fico um pouco mais barrigudinho, a barriga também ela fica dura, tensa, densa. São essas tensões que a gente tem no corpo. As tensões do traço de caráter masoquista, elas podem vir desde a cabeça até chegar nas pernas. Cada parte da musculatura vai ser um pouco mais tensionada. Uma das partes que ficam mais tensionadas no masoquista é no diafragma. Parte aqui, ó, esse músculo que ele fica aqui junto com as nossas costelas, junto com o nosso pulmão, perto aqui dos órgãos vitais. É aquele músculo que nos ajuda na respiração. Quando o traço de caráter masoquista ele está num estado de dor muito grande, ou numa preocupação muito grande, ou ele está muito inseguro, ou ele vive com medo da vida, ele tem problema de respiração. E esse diafragma está sempre tensionado. Aquela pessoa parece que não solta, ela nunca relaxa, ela nunca se entrega. Ou seja, esse movimento natural da respiração que o diafragma ele faz assim, ó, expande. Esse é o estado de respiração. Inclusive, vou aproveitar, você que está me ouvindo, tem uma técnica que a gente usa, né, que são as técnicas da meditação, de plena atenção, que é a gente aprender a respirar. E uma das coisas excelentes do traço de caráter masoquista é aprender a respirar. Respirar livremente, sentir a barriga indo para frente bem grande assim, ó. Então, se você estiver assistindo aí, dependendo do lugar que você estiver, qualquer lugar. Se você está deitado agora, se você está sentado, se você está ouvindo em algum lugar, faça esse movimento de respiração expandindo o seu diafragma. Faz assim comigo, ó. Inspira e vai com a barriga todinha lá para frente, estufa. Agora solta. Como se fosse um balão. Então, você vai puxar enchendo tudo, enche o balão e solta pela boca. Você pode até colocar a mão aqui próximo do seu estômago, na sua barriga, e vai sentindo isso. Ó. Inspira. Solta. Tem gente que faz isso e começa a ficar até tonto. Por quê? Porque não aprendeu a respirar. Alguns processos que eu faço em sala de aula, eu falo, gente, vamos focar na nossa respiração. Foca nos seus pés, foca nas suas pernas, sente a sua respiração. Tem gente que começa a ficar aflito. Por quê? Porque está tocando nessa área que está travada. É o diafragma travado que não deixa respirar naturalmente. Essa tensão do diafragma é uma das responsáveis ou um dos sintomas da ansiedade. Pessoa que fica muito preocupada com alguma coisa é como se tivesse realmente tirado o fôlego, perdi o fôlego. Sabe aquela pessoa que fala, me tirou o ar, perdi o fôlego. Então assim, não respira. Sabe uma pessoa que está fugindo? Por exemplo, assim, um filme de terror. Por isso que filme de terror não é muito bom para masoquista, viu? Filme de terror não vai ser muito bom para traço de caráter masoquista, porque ele fica toda hora tenso. Ai, não respira, não respira. Aí trava, segura. Isso pode causar mais ansiedade. Não estou falando que você não pode assistir um filme de terror, não é isso. Mas se a pessoa já está com uma ansiedade muito alta e ela assiste esses filmes tensos, onde ela fica toda hora se tensionando, isso não vai ser muito bom. É melhor assistir uma comédia romântica, é melhor assistir um filme bobinho mesmo, só para dar gargalhada, ou um filme que inspira coragem, algumas coisas mais prazerosas. Então, o traço de caráter masoquista vai ter muitas tensões nessa área aqui. Exercício, respiração, exercício, massagem. Pode fazer automassagem aqui nessa área, sentindo você mesmo, fazendo as suas automassagens. Ou quando você for pagar uma massagem, você pede para as pessoas focarem um pouco mais aqui. A pessoa que você for pagar a massagem fala, olha, foca um pouquinho mais em algumas áreas que estão mais densas. Né? Às vezes é aqui no diafragma, às vezes é um pouco na perna, às vezes é aqui, ó, pessoas que têm a tendência de estar toda hora carregando peso, querem carregar o mundo nas costas, está sempre carregando o problema dos outros, acham que são responsáveis pelo problema de todo mundo. Ou seja, se eu não fizer, o que vão pensar de mim? Ah, mas eu tenho que fazer porque é minha mãe, porque é meu pai. Ah, mas eu tenho que fazer porque é minha irmã. Você não tem que fazer nada. Você não tem que fazer.
Eu gosto de falar que obrigação necessária são pessoas em estado de vulnerabilidade que não conseguem fazer as coisas sozinha e criança pequena. Criança, filho pequeno, porque até o filho adolescente ele já começa a se virar sozinho. Eu não digo que você não pode ajudar, é interessante a gente ajudar, eu incentivo a questão do comportamento voluntário, já fiz trabalho voluntário aí há mais de 5 anos, eu incentivo isso. Agora, o ruim é quando a gente se sente obrigado por problemas que não são nossos. Aí daqui a pouco eu não durmo preocupado com o problema de alguém que nem ele está tão preocupado assim. A pessoa está dormindo muito bem, está fazendo as coisas, está seguindo a vida e eu estou preocupado com aquela pessoa que nem ela está tão preocupada com aquilo. Isso é típico do traço de caráter masoquista, que acha que ele é responsável pelo problema dos outros. Porque na infância foi isso que aconteceu com ele. Ou seja, ele tinha que ajudar a mãe. Ele tinha que ser o filhinho perfeito ou a filhinha perfeita, fazer tudo certo na hora certa para não machucar a mãe. Ah, meu filho, não faça isso que mamãe fica triste. Não faça isso que papai fica triste, que coisa feia. Nossa, que menino sujo. Você me deixou triste. E aí o que ele faz? Ele cresce não querendo deixar as pessoas tristes. Porque toda hora que ele deixa alguém triste, é como se ele tivesse feito caca na roupa. É como se ele tivesse feito as necessidades fisiológicas na roupa. E é isso que você pensou mesmo aí, né? A pessoa fez na roupa. Então essas representações ficaram na cabeça daquela criança. E essa criança, ela segue com a gente, que é isso que é o comportamento infantil do adulto. Comportamento infantilizado, que se a gente não tratar, a gente não caminha. É como se a gente tivesse realmente enraizado, a gente não anda. E toda hora que a gente vai fazer alguma coisa, tem algo que nos trava. Se a gente entra em contato com essas dores, a gente segue muito mais leve. Então, o traço de caráter masoquista vai ter essas tensões. Tensão aqui na musculatura aqui atrás, como eu falei, aqui na coluna, ou aqui no pescoço. Ele pode ter uma tensão aqui no maxilar, uma mistura de traço de caráter oral com masoquista. E aí, se ele não relaxa, se ele não joga aquilo que está acontecendo com ele para fora, ele pode tensionar cada vez mais. O masoquista ele vai ter muita dificuldade de falar do que ele está sentindo, porque ele tem medo de falar e dar errado. Ele tem medo de entregar os sentimentos dele na vida de alguém, ou para alguém, ou seja, ele tem medo de entregar a vida dele para alguém, e essa pessoa julgar, humilhar. Ah, tá vendo? Mas você está errado. Esse você está errado por masoquista soa como algo extremamente ruim. Porque é a pior dor dele. A pior dor do masoquista é ouvir que tá errado. Menino feio. Que coisa feia. De novo você fez isso, não aprendeu ainda? Isso é horrível para o masoquista. Por isso que ele foge. E às vezes ele quer ficar um pouco ali no canto dele. Então ele vai ter essas tensões. Pode ter tensão na perna. Às vezes sentir as pernas pesadas, parece que não está andando. Tem problemas de intestino. Às vezes o intestino preso. É como se realmente ele não pudesse soltar o intestino, fazer as suas necessidades fisiológicas. O masoquista, quando ele está com muita defesa, ou quando ele está com muito problema e que ele não deixa a energia dele fluir, nem as necessidades fisiológicas ele pode fazer. Ele fica segurando. Ele está toda hora servindo ou trabalhando, porque toda hora ele tem que trabalhar, ele tem que ajudar, ele tem que dar conta de tudo e todos, que aí ele não come, ele não dorme, ele não tem tempo nem de ir para o banheiro, nem de tomar um banho. Às vezes eu converso com algumas pessoas muito masoquistas que ela fala, eu não tenho tempo nem de tomar banho, eu não tenho tempo de fazer nada nessa casa, toda hora eu não tenho tempo nem de me coçar, não dá nada, eu não faço nada, porque é toda hora eu fazendo para os outros. E quando eu não estou fazendo as coisas para os outros, eu estou resolvendo um problema dentro de casa. A minha vida é só trabalho o tempo todo. E essa é uma das características do traço de caráter masoquista. Ele é aquela pessoa que se lamenta o tempo todo. Ele está toda hora se lamentando. Tudo está ruim, tudo está difícil, tudo é demais. Ele se acostumou com isso e isso faz parte da vida dele. É por isso que às vezes ele procura problema para justificar o seu lamento. Ele procura uma dificuldade para justificar o seu lamento. Não necessariamente o traço de caráter masoquista gosta de sofrer. Os principais autores não vão falar isso, que ele gosta de sofrer. Mas inconscientemente,
O masoquista, ele tem uma tendência de procurar problema voltado para sofrimento, porque isso de alguma maneira faz com que ele se sinta penalizado, faz com que ele se sinta castigado, ou faz com que ele tenha a sensação ou a falsa sensação de ter pago uma conta. Então, como eu me sinto muito culpado porque eu fiz alguma coisa errada, eu tenho que pagar de alguma forma. Ou seja, eu fiz alguma coisa errada, então eu preciso pagar. Eu tenho que fazer uma penitência. Eu tenho que me punir. E aí ele procura isso de maneira inconsciente. Não é que ele faz assim, agora eu vou sair aqui e vou procurar alguma coisa ruim para eu fazer, para eu poder me punir. Não é isso. E essa tendência do traço de caráter masoquista está toda hora procurando alguma coisa que dê errado para se punir, ele entra num estado de distração. É aquele dia que você acorda e já vai batendo o dedo na cama. Acordou, pô, bateu o dedo na cama. Aí bateu o dedo na cama, foi levantar a cabeça, bateu a cabeça na porta do guarda-roupa que esqueceu aberto. Vai lavar o copo, deixa o copo cair. Aí vai procurar para fazer o café, não tem café. Vai sair para comprar café, se atrasa. E chega no último horário. O masoquista, ele detesta chegar atrasado nos lugares. Mas às vezes ele faz de tudo para não chegar atrasado e ele chega em cima da hora para ele ter aquela sensação de ufa, consegui. Tem gente que é viciado nisso. Viciou na sensação do ufa, consegui, deu certo. E aí vai deixando sempre as coisas para a última hora, porque não se acostumou, ou não aprendeu, ou não destravou a sua habilidade de ter uma vida leve. O masoquista é um dos traços de caráter que vai ter a vida mais pesada, no sentido de toda hora realmente estar acontecendo alguma coisa para trazer dificuldade para ele. E aí, nesse dia que ele está distraído, aí ele vai se machucando. Se machuca ali, pega alguma coisa aqui, e isso é um estado inconsciente de se punir. É como se realmente eu estivesse procurando algumas coisas para me castigar. Dica, quando você estiver nesse comportamento, para e começa a fazer um trabalho mental. Eu não preciso sofrer para ser feliz. Eu não preciso escolher isso para me punir. Eu me perdoo. Eu não preciso mais disso. Em alguns casos é necessário mesmo trabalhar na terapia, porque vai trabalhar essa criança ferida, vai trabalhar essas culpas, porque o masoquista ele tem uma imagem muito distorcida dele e ele começa a ter uma imagem depreciativa. Ele acha que ele é muito feio, ele acha que ele não é bom naquilo que ele faz, ele acha que ele tem que sofrer mesmo, ele acha que nada vai dar certo na vida. Então ele começa a ter essa depreciação. E nessa autodepreciação, ele entra no processo de autossabotagem. O interessante é trabalhar isso e entender que você pode ser feliz, que você não precisa carregar esse peso, que você não precisa carregar esse mundo nas costas. Agora, a pessoa que viveu a vida toda fazendo isso, cuidando dos outros, sempre se machucando, sempre tendo problema, sempre tendo alguma coisa para poder carregar, sempre tendo pesos para carregar, quando a gente vira para ela e fala, você não precisa carregar isso, ela fica perdida, porque ela não sabe o que fazer. Sabe como aquela pessoa que sempre tinha algumas coisas nas mãos assim, estou sempre carregando, de repente alguém vai e tirou aquilo da mão da pessoa. Você não precisa mais carregar isso. Aí a pessoa fala, tá, e agora? O que eu faço? Não tem sentido. O ideal é a pessoa ter algo para carregar dela. Carregar os seus sonhos de vida, carregar os seus planejamentos, carregar aquilo que é bom para a pessoa. Então pegar toda essa força do masoquista, porque o masoquista ele tem essa força mesmo, ele aguenta muita coisa. Ele aguenta. O formato de corpo dele foi feito para aguentar as coisas. Como eu falei, o corpo dele é denso, é um corpo duro, é um corpo pesado. Tem alguns autores que vai falar que o corpo do masoquista ele tende a ser peludo, tem um pouco mais de pelos, para ele ter essa figura mais robusta, mais de forte, mais de peso. É aquela pessoa realmente que consegue carregar. Você fala, eita, esse daqui, se colocar na mão dele, ele vai fazer. Então ele tem essa estrutura, só que às vezes ele usa muito isso para os outros ou usa essa força para resolver problema. É só resolvendo problema e não caminha para a vida. Não vai para essa, não deixa essa energia de vida fluir, como o Alexander Lowen vai falar e o Haidt também vai falar. Deixar essa energia fluir e não ficar nesses processos de ansiedade, toda hora preocupado com alguma coisa, de culpa, medos constantes, toda hora tem alguma coisa acontecendo me deixando com medo. Né? E a pessoa fica com medo e insegura. O masoquista, ele tende a ser muito inseguro, ou seja, parece que está toda hora
ele fica vigilante, ele fica atento. É aquela pessoa que vai deitar e fica assim, será que eu fechei a porta? Aí vai lá ver se fechou a porta. O masoquista, quando ele está no estado de dor tão grande, ele pode entrar num processo de toque, transtorno obsessivo compulsivo, voltado para a questão da segurança. Ele está toda hora vigiando, cuidando dele e cuidando dos outros. Reforçando, o traço de caráter masoquista, ele vai ter tendência à ansiedade, porque ele fica muito preocupado com medo de dar errado, toda hora medo de ser chamado a atenção, medo de reviver a dor da infância, e isso faz com que ele tenha essas tensões na sua musculatura, na musculatura do diafragma, e tem problema de respiração, tem dificuldade de respirar. É aquele momento que falta o fôlego, aí tem que parar e... Esse momento de respiração. Eu tenho isso de vez em quando. Por exemplo, eu fico um pouco tenso. Eu estava gravando aqui agora, deu um probleminha na gravação. Aí já veio um pouco de tensão. Já senti um pouquinho de tensão aqui, já senti um pouquinho de tensão aqui embaixo na questão da respiração. Como eu sei que eu tenho essas tendências, eu já faço o processo. Opa, vamos lá, hoje é dia do masoquista, então algumas coisas podem dar errado aqui. Eu não preciso procurar problema para dar errado e não preciso me esforçar tanto para isso. E aí eu vou trabalhando essa questão da autoconsciência, que nós também precisamos fazer isso. Não é porque a gente é terapeuta, não é porque a gente é especialista em análise corporal que a gente não tem problema. Pelo contrário, quanto mais a gente conhece, mais a gente vai entrando em contato com essas dores e mais a gente vai trabalhando para a gente ficar melhor. E claro, gente, a gente nunca vai ser perfeito. Perfeito aqui, a gente nunca vai ser. A gente vai ser perfeito em outro plano. Aqui não. Então, reforçando as questões do masoquista, essa ansiedade, esse sentimento de culpa, ele se sente tão culpado que toda hora ele tem que procurar um problema. Parece que ele tem realmente que sofrer, não é que ele gosta de sofrer, não é que ele procura o sofrimento conscientemente, ele procura o sofrimento inconscientemente, porque o sofrimento e o problema traz uma certa satisfação, que ele fica com aquela sensação de ufa, consegui, que é aquela história de chegar atrasado. A pessoa chega atrasada, o masoquista não gosta de chegar muito atrasado nos lugares, ele gosta de chegar no horário, mas às vezes ele se acostuma a chegar atrasado para ter aquela sensação de ufa, consegui, ufa, deu certo. Deixou para a última hora para ter aquela sensação de tensão, para ter aquela angústia, para ter aquela pressão. Ai, deixa eu fazer, preciso fazer rápido, eu preciso entregar. Mas por que você está escolhendo esse sofrimento? Você poderia ter feito antes, você poderia ter se programado antes para não ter esse sofrimento e para se permitir ficar à toa, ter mais prazer na vida, mas ele não aprendeu isso. Ele tem um padrão comportamental diferente, que é um padrão comportamental voltado para essa questão da autossabotagem. Está sempre se auto-sabotando ou sempre procurando um problema para justificar a sua lamentação, para justificar a sua reclamação. Alguns masoquistas, quando eles são muito voltados para a questão da reclamação, eles procuram outros masoquistas para ficarem reclamando e às vezes se encontram para ter um momento da reclamação. É aquela pessoa que eu já falei em outros momentos, que ela pode desenvolver até uma certa hipocondria. Ela procura doença onde não tem. Estou com problema de estômago, vou tomar um remédio. Me dá um problema de cabeça, vou tomar um remédio. Me dá uma dor nas costas, vou tomar um remédio. Aí daqui a pouco é um remédio que tomou para o estômago, que atacou a cabeça, que atacou as costas. E daqui a pouco não é nem isso, já é outro problema. Porque parece que está sempre procurando isso. E aí encontra outra pessoa para sempre falar de problema, para sempre falar de doença. Porque não tem, ou não encontra, ou não escolhe, ou não aprendeu falar de coisas boas da vida. Falar dos prazeres da vida, falar de um bom filme, falar de uma boa comida, falar de algo gostoso que vivenciou. E aí acaba tendo esse comportamento de autossabotagem voltado para justificar a lamentação e a reclamação. Não significa, mais uma vez, não significa que você não possa reclamar. É até interessante encontrar um lugar para reclamar. É até interessante encontrar um lugar para desabafar, falar que está com vontade de desistir, falar que está se sentindo a pior pessoa do mundo. Ok, você encontra um lugar, você joga isso para fora, só que depois você caminha. Você caminha para uma vida mais leve, que a gente fala que não precisa ser pesado o tempo todo. Não precisa ser pesado o tempo todo. Pode ser mais leve, é possível ser mais leve. O masoquista, ele vai ter muito insegurança. São aquelas pessoas que ficam tão inseguras que elas ficam no estado de vigilância o tempo todo. É como se fosse aquela pessoa que está andando no carona e ele é motorista
e ele está com muito medo, não confia no motorista, ele fica toda hora procurando alguma coisa para segurar, aí coloca o cinto e fica segurando assim, ó, uma tensão. Já passou por isso? Só que o masoquista, ele está assim o tempo todo. Ele está no sofá de casa e está assim. Ele está na igreja e está assim. Ele está na sala de aula e está assim. Parece que toda hora vai acontecer algum problema. Não precisa ficar com essa tensão toda, nesse estado de vigilância o tempo todo. Isso só traz o quê? Tensão. Isso é medo. É medo de acontecer alguma coisa errada. É medo de fazer alguma coisa errada, de falar alguma coisa errada, de sentir alguma coisa no seu corpo. É igual a tristeza lá do Divertidamente, né? A tristeza do filme Divertidamente. Ela fala bem assim, sou chato, né? Tá difícil, né? Nada dá certo pra mim, né? Não precisa ficar desse jeito. A gente pode ter outro tipo de comportamento. O masoquista, pelo fato dele ter muita energia no corpo, ele quer morder, ele quer bater, ele quer pisar. Às vezes ele fica com um estado de raiva tão grande, ele fica só segurando. E isso vai dando dor no corpo, vai desenvolvendo doenças psicossomáticas, vai fazendo com que ele não tenha um sono renovador. Ele dorme, mas ele está toda hora dormindo, mas não descansa. Ele dorme, mas o coração está velando. Dorme e o coração está ali acordado. Qualquer coisa que acontece já se vira e não tem um sono renovador, porque essa energia fica muito contida. O ideal é procurar um lugar para descarregar essa energia. Jogar para fora isso de alguma forma. Pode ser uma atividade física, pode ser uma luta, pode ser um espaço onde você grite, pode ser a própria terapia, você falar isso na terapia. E é muito interessante e extremamente necessário que entre em contato com a origem disso. Qual a origem desse problema? Porque às vezes a gente fica só nos paliativos, né? É igual tomar analgésico para tudo. Aconteceu uma coisa, analgésico. Aconteceu outra coisa, analgésico. E nunca vai na origem. Por que você está sentindo essa dor? Por que eu estou toda hora tendo esse problema? E essas coisas vão acontecendo. Eu já falei em outros momentos que o masoquista, quando ele não fala, masoquista e oral, quando eles não falam, trava aqui na garganta. São pessoas que têm problemas respiratórios. É toda hora um problema de garganta, é toda hora uma gripe que nunca passa. Termina uma gripe, já vem outra, é um refluxo, é uma dor de estômago, é uma dor nas costas. Quando não é estômago, é as costas, é a garganta, e vai migrando de um para outro. De onde está vindo isso? Qual é a emoção? Qual foi a emoção que não foi trabalhada da maneira correta? Por que você não olhou para isso? De que você está fugindo? Que medo que você está tendo de entrar em contato com essa dor ou com esse sofrimento? Isso é muito importante, olhar a origem do sintoma. Às vezes você consegue fazer isso sozinho, às vezes você vai precisar de um terapeuta, às vezes você vai precisar de um psicoterapeuta, de alguém que te ajude a entrar em contato com esses comportamentos. E aí eu falei, mas reforçando aqui, o masoquista, quando ele entra no estado de punição ou no estado de defesa, ele fica muito distraído, e é aquele dia que ele se machuca. Aí ele bate o dedo, ele quebra um copo, ele bate a cabeça em algum lugar, ele vai fazer uma coisa, de repente, derruba o copo aqui, cai água para todo lado. Quando eu começo a fazer isso, de vez em quando isso acontece comigo. Eu estou fazendo alguma coisa, quebrei o copo, bati a perna em algum lugar, fui fazer alguma coisa, na hora que eu procurei não estava ali, e aí eu estou me atrasando. Eu falo, opa, será que não é um traço de caráter masoquista que está surgindo aqui por meio da defesa? O que está acontecendo? Deixa eu trabalhar a respiração. Às vezes eu paro mesmo, eu paro tudo, falo, não vou fazer nada. Às vezes eu já até sentei aqui, fiquei um tempo assim que eu falei, não vou fazer nada. Sentei aqui e fiquei num processo de reflexão, de meditação. Coloquei uma música boa, falei, não, peraí, o que está acontecendo? Eu não preciso desses problemas. E eu tenho um traço de caráter masoquista bem evidente. Não preciso disso. E aí eu vou acalmando e a minha vida vai ficando mais leve. Tem como a sua vida ficar mais leve. Você não precisa ficar se distraindo toda hora para ficar se machucando. Você não precisa disso. Você não precisa entrar nesse estado de punição para ter um pouco de satisfação pela sua força. E aí, às vezes, o masoquista ele fica feliz pelo esforço que ele tem em tudo. Aí ele se alegra com aquele esforço. Mas eu consegui na minha força. É aquela pessoa, como eu falei em algum momento, que é a pessoa que vai trabalhar de atestado. Eu falo, mas eu vim trabalhar doente, eu vim trabalhar de atestado. Sim, mas tudo bem, você veio, mas precisava ter esse ganho desse esforço todo. Às vezes não precisava, você poderia estar em casa descansando. E aí é o que acontece do que o Haidt vai falar do
caráter neurótico e do caráter genital. Até aqui a gente falou muito do caráter neurótico, que são esses comportamentos doentios, que são esses comportamentos voltados para a criança ferida. O caráter genital é aquele caráter que flui para a vida por meio das suas habilidades. No caso do masoquista, quando o masoquista se permite sentir prazer, se entregar, por exemplo, na relação sexual, se entregar para o orgasmo, para a sensação do orgasmo no seu corpo, sentindo a energia fluindo no seu corpo. O Haidt fala muito sobre isso, o Freud falava muito sobre isso, que essa energia do nosso corpo, se ela não é trabalhada, ou se você não tem esse prazer, ou na relação sexual, ou numa atividade física, ou numa comida, ou numa massagem, isso vai ficar retido no seu corpo e você vai ter tensões no corpo e vai ter problema no seu comportamento. Isso pode desenvolver até algumas manias, até esses que eu falei, estado de vigilância, medo de toda hora acontecer alguma coisa, raivas contidas, internalizando muita coisa, um estado, parece que toda hora eu tenho que ficar me segurando para eu não explodir. E aí eu fico implodindo porque eu não dou vazão. Então, se você tem uma vida sexual ativa, dá lugar a essa sua sensação, aos poucos, porque tem gente que tem muito medo, principalmente pessoas que passaram por problemas, ou na infância, ou na adolescência. Em outro momento a gente vai falar sobre isso. Aí a pessoa realmente ela fica com medo porque fazer algumas coisas ativa algumas memórias e aí ela fica pior. Então a dica que eu dou é, comece fazendo pequenas coisas. Pequenas carícias, vai dando lugar a algumas sensações, vai sentindo o seu corpo e se entrega um pouquinho mais. Se entrega no prazer da vida, de comer uma coisa gostosa, só você. Algumas atividades que eu passo para alguns clientes você vai sair, você vai a uma confeitaria e você vai comer um bolo bem gostoso, vai tomar um suco ou um refrigerante bem gostoso e não vai dar para ninguém. Aí a pessoa fala, não consigo, eu não consigo sair e comer alguma coisa sozinho e não levar para os meus filhos e não levar para as pessoas que eu gosto, para o meu marido. Pois é, você está vivendo num estado de defesa, de muita defesa. Então faça isso. A dica que eu dou para você é, faça uma coisa só para você e tenha prazer naquele momento. Naquele momento eu tenho certeza que você vai sentir um pouquinho de culpa, mas você vai falar, eu estou fazendo porque eu preciso, porque eu mereço, porque eu estou destravando o meu traço de caráter masoquista. E trabalha a respiração ali na hora. É um processo de meditação, é como se fosse um ritual. Estou comendo, estou assistindo um filme, uma pipoca, um guaraná, estou ali naquele momento ali gostoso, aí daqui a pouco bate aquela sensação de culpa. Ai, que coisa idiota, poderia estar trabalhando, poderia estar lavando uma roupa, poderia estar ganhando dinheiro aqui, ou fazendo dinheiro, ou então cuidando de alguém. Você vai trabalhar isso e vai falar, ok, pensamento, tudo bem, estou te acolhendo, eu sei que isso faz parte de mim, e isso está em mim nesse momento, mas esse momento é um momento de autocuidado. Traço de caráter masoquista, quando junta com traço de caráter rígido, tem muita dificuldade de descansar. Descansar para ele ou fazer coisa prazerosa é como se fosse um pecado. Parece que ele está fazendo algo muito, mas muito errado. Então, uma coisa que vai destravar e que vai te levar para esse momento genital, como o Haidt falou, essa questão da vida, ou desse adulto saudável, como o Haidt também citava, é começar a ter prazer na vida. Não ter medo de entrar em contato com esses fantasmas. Entre em contato com esses fantasmas por meio da terapia, por meio de pessoas que você confia. Pode ser até por meio da oração, da meditação, de rasgar o seu coração, mas entre em contato com isso e vai destravando aos poucos, porque às vezes a gente ficou aí 30 anos vivendo de uma mesma maneira. Eu, por exemplo, passei por um processo, eu conto isso em outros vídeos, de enxaqueca e problemas de ansiedade durante 20 anos. Começou com 15 anos de idade, foi terminar por volta de 35 anos. 35, 36 anos, eu me lembro exatamente ali, que eu fui entender por que eu tinha tanta dor de cabeça. Foram 20 anos passando por isso. E quando eu entrei em contato com essa dor, e o que realmente aconteceu, foi um choro que saiu, que eu chorei das 3 horas da tarde às 9 horas da noite. Sozinho dentro de casa, igual uma criança. Sabe aquele choro mesmo, que você fica todo lambuzado? E eu chorava, e eu entendi que eu precisava daquilo. A minha esposa perguntava, você quer ajuda? Eu falo, não, não quero ajuda. Não me chame ninguém. Esse é um choro que eu preciso sentir. Eu preciso jogar isso para fora. E eu chorei aquele luto em vida. Eu chorei o luto de uma pessoa que está viva. Ou seja, a pessoa está viva. Mas o que eu gostaria que aquela pessoa fizesse, ela não fez por mim. E isso me machucou demais, praticamente a minha vida toda. Enquanto eu não entrei em contato com isso, eu não destravei aquilo e a doença não foi embora. E era uma doença psicossomática. Hoje eu tenho leves dores de cabeça quando eu exagero.
em algumas coisas ou quando eu não trabalho algumas emoções. Mas o que eu sentia, ao ponto de ter 2 crises por semana, graças a Deus eu não sinto mais. E porque eu entrei em contato com isso, eu permiti isso. Então, o traço de caráter masoquista tem que ir para a vida e sair desse estado de submissão. O masoquista, ele tende a ser muito submisso e querer servir o tempo todo. Para ele ser útil, ele tem que servir. Para ele ser importante, ele tem que servir. Para ele ser alguém na vida, ou ele ter valor, ele tem que estar ajudando os outros e carregando o peso. Não necessariamente. Se alguém gosta de você só porque você ajuda, essa amizade tem que ser revista. Ou esse relacionamento tem que ser revisto. Quer dizer que a pessoa só gosta de mim porque eu ajudo e se eu não ajudar? E se o dia que eu disser não gosto mais de você? Ué, que relacionamento é esse? Que troca absurda é essa? Então no dia que eu estiver precisando, você não vai me ajudar? E o traço de caráter masoquista, quando ele entra muito na dor, ele tem dificuldade de pedir ajuda. Ele prefere estar ajudando o tempo todo do que ele mesmo pedir ajuda. E aí ele tem essa dificuldade de se entregar também para ajuda. Além da dificuldade de se entregar no prazer, se entregar na ajuda. Traço de caráter masoquista, peça. Se entregue na ajuda. Ah, mas eu peço e ninguém faz. Encontre alguém para fazer. Encontre alguém que você possa pedir. Ou então pague para alguém fazer. Para você ter o seu tempo de autocuidado. Para você se cuidar e sair desse estado de submissão. Ou seja, eu tenho que estar toda hora submisso. Eu tenho que estar toda hora fazendo. Não significa que você não vá servir. Você serve. Hoje eu sirvo, hoje eu faço trabalho voluntário, só que eu faço o trabalho voluntário de maneira consciente, faço o trabalho voluntário de maneira consciente, sabendo por que você está fazendo. Você faz porque você gosta, você faz porque é saudável, não porque você é obrigado. Então quando a gente começa a trabalhar, indo mais para a vida, trabalhando essas coisas mais prazerosas, a gente vai ficando melhor, a gente vai ficando mais leve, independente do nosso traço de caráter, independente do nosso formato de corpo. Aí essas tensões, elas vão saindo. Essa tensão aqui do peito vai sair, não precisa mais daquele cabide que eu falei no início, a pessoa fica assim, não, solta. A gente vai acostumando com algumas coisas, quando eu estou perto de pessoas mais íntimas, aí eu vejo que a pessoa está assim. Aí eu fico cutucando, eu falo, ei, pra que isso? Solta. Aí a pessoa, ai, aí você eu falei, solta, criatura, por que você tá assim? A pessoa tá toda hora, parece que tem um leão que vem, né? Vem um leão devorar. Aí tá assim, ó. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Peraí, não, calma. Aquela questão de soltar mesmo, deixa a energia fluir. Que no popular a gente fala relaxa, né? Relaxa, respira. No senso comum a gente fala muito isso, né? Relaxa, respira. E é exatamente isso mesmo. Relaxa, respira, vai dando lugar a essa energia. A nossa vida nunca vai ser perfeita, gente. Nunca vai ser ao ponto de ser perfeita, assim, de não ter nenhum problema. A gente vai aprendendo a lidar com essas situações, que é essa questão da equilibração e autorregulação que eu sempre gosto de falar. A gente se autorregula, a gente se autoequilibra. Agora, a vida pode ser bem mais leve, pode ser bem mais leve. Traço de caráter masoquista, que não vive a sua vida e fica toda hora vivendo a vida dos outros, pode chegar no final da vida e se arrepender de não ter vivido. Tem um livro que se chama Antes de Partir, que foi escrito por uma enfermeira que trabalhava com cuidados paliativos e ela colocou os 5 arrependimentos, se não me falha a memória, os 5 arrependimentos das pessoas no leito de morte. E um dos arrependimentos era, deveria ter me preocupado menos com os problemas dos outros e ter feito coisas mais para mim. E aí eu lembro do Epitáfio, a música lá do Titãs. Epitáfio é aquela frase que é escrita na lápide, quando a pessoa morre. Jaz aqui uma pessoa que vai deixar muita saudade, que ajudou muitos outros, que viveu para os outros. Aí o Epitáfio, a música, diz o seguinte, devia ter amado mais, devia ter visto o sol nascer, devia ter me preocupado menos com problemas pequenos, devia ter morrido de amor. E o masoquista, ele prefere morrer pelos outros, muitas vezes, fazer pelos outros, ter essa energia muito gasta pelos outros e não fazer para ele. Aí pode chegar no final da vida e se arrepender de não ter vivido. Você pode viver agora. Viva agora. Faça agora por você. Sabe o mandamento, o grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então tem que ter esse autocuidado. Faça coisas para você. Uma coisa que tem muito tempo que você não faz e você gosta muito de fazer e sempre tem uma desculpa. Ah, não dá para fazer por isso, por aquilo, faça. Ah, mas eu gosto muito de viajar.
Não tem como viajar, mas você pode fazer alguma coisa na sua casa, no ambiente que você está. Você pode ir a um parque, você pode ir a um lago, você pode comer uma comida gostosa, você pode fazer uma massagem, você pode fazer uma automassagem, você pode assistir a um filme, você pode chamar alguém para poder conversar com você. Faça alguma coisa que você gosta. E essa questão de autossabotagem, de autodepreciação, olhe para isso e fala assim, eu sei que eu tenho isso. Só que a minha vida pode ser mais leve e eu escolho ter uma vida leve. Eu escolho cuidar de mim. Eu escolho abrir mão do problema que não é meu para cuidar de mim, cuidar dos meus problemas. O mantra do masoquista é: aquele problema não é meu. Eu posso ter empatia, eu posso me colocar no lugar da pessoa, eu escuto, porque masoquista, quando ele está no traço genital, ou num traço mais voltado para a habilidade, ou no comportamento mais voltado para a habilidade, ele é um excelente ouvinte, ele é leal, ele tem empatia, ele ajuda, ele é organizado, ele é forte, ele consegue colocar as coisas no lugar, ele consegue ter uma visão ampla, ele consegue fazer planejamento de risco. Sabe essa questão de insegurança o tempo todo, está sempre atento em alguma coisa que está acontecendo? Ele consegue fazer um planejamento de risco. Então ele sabe o que pode acontecer lá na frente. Então ele já se programa antes. Ok, mas ele se programa não sofrendo. Ele se programa não se machucando. Ele se programa porque se eu me programo e eu faço as coisas antes, eu vou ter mais tempo para aproveitar a vida. Então masoquista saudável é masoquista que se organiza, é masoquista que planeja, é masoquista que dá resposta para tudo e é masoquista que aproveita a vida. Ele sabe aproveitar a sua vida. Então, dê lugar a essas sensações boas. Escolha alguma coisa para você. Faça para você. Você pode ter empatia naquele momento com a pessoa ali. Você está ouvindo. Você está ajudando aquela pessoa. Mas na hora que terminar ali, você tem que entender: esse problema não é meu. Eu vou cuidar da minha vida. E eu vou me apegar em coisas que eu gosto para mim. Uma coisa que eu falo nessa palestra, uma dessas palestras que eu faço, que eu uso a música do Epitáfio do Titãs, é que se você morresse agora, qual seria o seu epitáfio? O que estaria escrito ali? Agora. Qual seria a frase? Será que seria: devia ter trabalhado menos? Devia ter visto o sol nascer? Devia ter. O interessante é a gente fazer agora, né? É aproveitar agora dentro das minhas limitações. O meu epitáfio, eu quero que esteja escrito: valeu a pena. Valeu a pena. Se eu morrer agora, pode escrever lá: valeu a pena. Fiz as escolhas certas, caminhei até onde eu pude, ajudei muitas pessoas, fiz o que eu gostava da vida. Agora, como eu falei para você, a nossa vida não vai ser sempre flores, a gente vai ter problemas. Só que o problema vem com autoconsciência, eu consigo resolver, consigo dar uma resposta e consigo ter uma vida mais leve. E aquele problema que não tem resposta para aquele momento já está respondido. Ok, esse problema não tem resposta, está doendo muito, todo mundo está sofrendo, só que eu não vou ficar estagnado nele. Eu vou continuar caminhando, eu vou continuar andando, eis o caminho, andai nele. E é isso que o traço de caráter masoquista, quando ele está nesse processo não neurótico, mas num processo mais voltado para a habilidade, que é o que o Haidt vai chamar de genital, e eu gosto de dividir entre defesa, traço de caráter que vive na defesa, e traço de caráter que vive na habilidade. Ele consegue ajudar os outros, consegue ser organizado, consegue se cuidar e consegue usufruir muito bem do seu traço. Então, dica-se de tudo que você ouviu aqui, se eu pudesse deixar uma coisa para você, faça algo que tem muito tempo que você não faz e que você gosta muito de fazer. E que é lícito, que é saudável, que não vai prejudicar ninguém, que é algo que você está deixando de fazer por algumas desculpas ou problemas de outras pessoas. Pois faça. Só com você. Que seja comer algo bem gostoso e não dividir com ninguém. Faça isso, para você ter essa sensação de eu estou me cuidando. E depois você vai caminhando aos poucos e ajustando para você ter uma vida muito, muito mais leve. Não existe nenhum traço de caráter que seja ruim. Todos os traços de caráter, eles são ruins quando eles estão na defesa, no seu estado neurótico. Agora, quando eles estão na habilidade, é maravilhoso. Então você pode ter um pouco de cada traço de caráter, como eu sou mais distribuído,
tem um pouco de cada traço de caráter. Se eu consigo colocar todos eles na habilidade, é o melhor dos momentos. Meu psicopata negocia, meu oral gosta de estar perto das pessoas, meu masoquista organiza, meu esquizoide é criativo, e o meu rígido gosta de elogio, gosta de aparecer, se sentir bonito, e assim por diante. Então, uma das frases que a gente usa muito é a questão de você se reconhecer como você é, de você saber que você é importante do jeito que você é, que o que você precisa nesse momento é caminhar para uma vida mais leve, se priorizando. Faça primeiro para você, depois para os outros, de preferência. Ah, mas eu posso fazer primeiro para o outro e depois para mim? Pode, desde que você esteja saudável. Porque se você não estiver saudável e você sempre for fazer para o outro e deixar você por último, a tendência é que você seja o último da fila. Aí você vai ser o último da fila e vai ser um daqueles que vai chegar no final da vida e falar: poxa vida, por que eu não vivi? Perdi tanta oportunidade me preocupando com os outros. Pois faça agora, faça agora. Se cuide. E aqui a gente termina o traço de caráter masoquista. E se você gostou, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, compartilha, ativa o sininho, compartilhe aí com alguém que você achou interessante alguma coisa, comenta aqui embaixo. E de tudo que eu falei, se eu pudesse reforçar mais alguma coisa se cuide, faça coisas prazerosas para você, se priorize primeiro para você, depois para o outro. E a gente se encontra no próximo vídeo do traço de caráter rígido. Até lá!